muitos atestaram, falaram, decretaram que a Polícia Federal estava aparelhada, que a Polícia Federal seria a polícia do presidente Jair Bolsonaro. E qual não foi a surpresa, talvez 12 horas depois de afirmarem isso, 24 horas que seja, a Polícia Federal faz busca e apreensão em 29 endereços, incluindo pessoas muito ligadas ao governo Bolsonaro, Alan dos Santos, o ex-deputado Roberto Jefferson e muitos outros, Sara Winter. E, mais importante, a Polícia Federal, provavelmente, com certeza, fez busca e apreensão na casa de ilustres desconhecidos do grande público, operadores de tecnologia da informação, operadores de TI, que terão muitas evidências das fake news publicadas no Brasil, não só contra o Supremo Tribunal Federal, mas contra políticos, deputados, senadores e diversas outras instituições. Eu venho chamando a atenção do apropriado funcionamento das instituições brasileiras e sou muito criticado por isso. Eu queria aproveitar o ensejo desse episódio. Eu falo isso em todos os episódios. Esse episódio é meio grandioso, digamos assim. É um episódio de grande importância que atesta de uma maneira cabal o que eu venho dizendo. As instituições, não existe passe de mágica. As instituições voltaram a funcionar nas últimas 12 horas. Isso não existe. Somente instituições sólidas fazem uma operação como a que foi realizada pela Polícia Federal, fazendo a busca e apreensão nos endereços de muitas pessoas ligadas umbilicalmente ao presidente Bolsonaro, ao governo Bolsonaro. Somente instituições independentes. Eu sempre chamo a atenção das macro características das instituições. As pessoas me cobram muitas vezes, dizendo um episódiozinho, uma pessoa na rua que xingou um guarda e não aconteceu com ela, olha, as instituições não estão funcionando. Ora, as instituições elas não foram feitas para coibir microacontecimentos, micro acontecimentos. As instituições elas operam em grandes eventos abrangentes e no longo prazo. Muitas vezes o que parece ser um mau funcionamento no curto prazo, na verdade, quando você olha no longo prazo, é um bom funcionamento. A suposição, as pessoas, pegando uma outra analogia, chega um governo, toma posse, e o governo toma medidas austeras, que pioram a vida da população num primeiro momento e vai melhorar lá na frente muito, se a gente for recordar, governo Lula, primeiro ano do governo Lula, foi eleito em 2002, em 2003 foi um ano de muita austeridade, e depois o país bombou nos anos seguintes. Então vai dizer, olha, as instituições da presidência da República, o voto, o próprio PT não está funcionando. Olha como a vida do povo piorou no primeiro ano do primeiro governo do PT. E olha como melhorou depois. As instituições, elas não operam no dia, na noite, no mês, em um aninho, Elas operam no longo prazo. Essa Polícia Federal que está aí é uma Polícia Federal que vem sendo fortalecida lentamente no longo prazo. Construir uma instituição. Tomem as instituições, avaliem as instituições. A instituição é um repositório de saber. A Polícia Federal, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, todas as instituições está depositado nas instituições saber. Não é um saber egoísta de um indivíduo. Egoísta não no sentido moral, egoísta no sentido realmente individual. É um saber compartilhado de toda a sociedade, que foi depositado naquelas instituições. O fortalecimento das instituições é um fortalecimento do saber depositado nas instituições. E esse saber vem lá de trás. Qual é o saber depositado no presidencialismo brasileiro? Desde que a República foi fundada. Nós somos presidencialistas há mais de 100 anos. Então é um saber secular, o saber depositado na presidência da República Brasileira. O saber depositado no Supremo Tribunal Federal é de mais de um século. Vem do saber do Tribunal da Relação, fundado na Bahia, em Salvador. Está depositado lá, inclusive práticas que vêm de lá até hoje são adotadas. Então existe um saber secular. As instituições mais jovens têm um saber de 20, 30, 40, 50 anos. Então esse saber não é jogado fora da hora para outra. Ele não é destruído de uma hora para outra. É por isso que eu vim chamando a atenção do funcionamento das instituições. E digo mais, as instituições brasileiras vêm sendo submetidas a um estresse muito grande
desde 2013, desde 2014, e elas estão aí dando conta do recado. Mal ou bem estão dando conta do recado. Dizer que as instituições estão funcionando não é sinônimo de dizer que as instituições são perfeitas. Não existe nada perfeito no mundo. O mundo é feito por seres humanos. O ser humano não é perfeito. Para que as instituições fossem perfeitas, elas teriam que ter sido feitas por um Deus perfeito. Só que elas não são. Nada é perfeito. A língua não é perfeita. Nada é perfeito. E as instituições não são. Dizer que elas não são perfeitas também não é sinônimo de dizer que elas não estão funcionando. Elas estão funcionando sim. Utilize os critérios. Eu publiquei em meu blog, você acha lá, albertocarlosalmeida.com.br, eu publiquei em meu blog há pouco tempo atrás, né? Tá lá, critérios para avaliar o funcionamento das instituições. Como avaliar as instituições? O critério de longo prazo, você não pode avaliar uma instituição em um mês, em um ano. Você leva uma década para você avaliar o funcionamento das instituições. Decisões que sejam macro, abrangentes. Não dá para avaliar a instituição numa decisão micro. Olha, o Weintraub falou lá na reunião e ele não foi punido. Então as instituições não estão funcionando. Mas espera aí. Né? Eu acho até que ele vai ser punido, mas vamos supor que não seja. Isso não é prova de que as instituições não estejam funcionando. Né? Então tem várias coisas que as pessoas estão confundindo. As pessoas confundem a instituição realizar o seu desejo pessoal, individual, egoísta, com ela não estar funcionando. Então eu tenho desejo que Weintraub seja punido pelo que ele falou. As instituições não puniram, então elas não estão funcionando. Não, alto lá. As instituições não existem para satisfazer nossos desejos individuais. Elas não existem para isso. O saber depositado nelas não é um saber cujo objetivo seja, ou cujo objetivo é satisfazer desejos deste ou daquele indivíduo. As instituições também são agnósticas. Em que sentido elas são agnósticas? Elas sempre irão tomar decisões em relação às quais você não gostará e você gostará. Não gostará e gostará. Não gostará e gostará. Elas não vieram só para satisfazer um lado do espectro político e deixar insatisfeito o outro. Senão não seriam instituições, seriam partidos. O nome partido é quem parte. Partido parte a sociedade. O partido defende um lado. As instituições não. As instituições sempre vão tomar decisões que deixam um lado insatisfeito numa hora e esse mesmo lado satisfeito na outra. E vice-versa para o outro lado. É assim que funcionam as instituições. As pessoas estão confundidas porque hoje quem diz que as instituições não estão funcionando são pessoas de esquerda. Elas estão confundindo ter um governo de direita, o governo é transitório, com ter instituições que não funcionam. Instituições não são transitórias. Você pode ter um governo de direita que causa, sim, estresse sobre as instituições, mas as instituições continuam funcionando. As instituições continuam... Está aí a PF. Digamos assim, é uma operação gigantesca, super importante, né? Que demonstra que a PF não está sob controle. Foi na casa lá do velho da Havan, do Roberto Jefferson, Sarah Winter e outras figuras bolsonaristas, Alan dos Santos, e vão obter lá muitas provas, muita coisa, computadores, documentos. E eu digo, olha, as mais importantes virão de figuras absolutamente desconhecidas do grande público, pessoas de TI, que tem tudo isso em seus computadores e em seus celulares. Foram 29 mandados de busca e apreensão. Sei lá quantos são de pessoas de TI. Essas serão as pessoas chaves da investigação. Não dão mídia, mas serão as que propiciarão as provas mais contundentes acerca da usina de fake news. Então, o fato de a PF ter feito isso hoje e ter isso satisfaz o público contra o governo, satisfaz a esquerda, não significa que ela não virá amanhã fazer alguma coisa em relação à qual a esquerda ficará muito insatisfeita. O episódio do Witzel, olha, o governo Witzel, né, não tem ninguém santo dentro do governo. Né? A Polícia Federal tem uma investigação ali com indícios muito importantes de corrupção do governo. Então, o que deveria ser feito? Não fazer a operação para mostrar que não está do lado do Bolsonaro, ou fazer a operação e ter a suspeita de estar do lado do Bolsonaro, mas de fato ir em cima de indícios importantes de corrupção dentro do governo Witzel. Então as pessoas estão muito confusas, né? De novo, estão confundindo um governo de extrema direita, um governo horripilante, um governo péssimo com as instituições. Governo é transitório, as instituições não. O nosso presidencialismo é secular, nosso sistema eleitoral proporcional é secular, o nosso Congresso é secular.
tem um saber depositado que merece respeito. Respeito da nossa sociedade. E esse respeito se traduz basicamente em quê? Em não ter o complexo de vira-latas. Ou pelo menos, se tiver o complexo de vira-latas, que seja uma versão mitigada dele. Uma versão, digamos assim, suave do complexo de vira-latas. Confie no seu país, confie no Brasil, confie nas instituições brasileiras. Não seja esse rodriguiano, né, que o Nelson Rodrigues retratou, né, da pessoa que cospe em sua própria imagem, que nega as virtudes do Brasil. Curta o vídeo, comente o vídeo, inscreva-se no canal e, digo mais, torne-se um assinante do canal. Um grande abraço.